Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ou simplesmente Unesp. Campus de Bauru. Um lugar sem dúvidas cercado por muitas histórias desde sua formação. Mas hoje nos interessa uma em especial, iniciada antes mesmo que a Unesp Bauru fosse assim chamada. Uma história que une pessoas, narrativas e experiências marcantes, vindas de diferentes lugares na busca por um aprendizado em comum, para toda a vida. Mas, para contar essa história tão especial, precisamos voltar um pouco no tempo. A Unesp Bauru teve seu embrião ainda no final dos anos 60, mais precisamente em 1967, com a criação da Faculdade de Engenharia de Bauru, a FEB, e o Colégio Técnico Industrial, o CTI, sob a administração de um grupo intitulado Fundação Educacional de Bauru. 2 anos depois, em 1969, foi criada a Faculdade de Ciências, e em pouco tempo já haviam também a Faculdade de Tecnologia e a Escola de Belas Artes, que viria a se tornar a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, onde está inserido o curso de Relações Públicas. Em 81, a Fundação recebeu a doação de uma área de cerca de 480 hectares, com o objetivo de construir uma nova sede. Área esta na qual hoje está situado o campus de Bauru. Já em 1985, o projeto da Fundação Educacional de Bauru em transformar as faculdades em universidade se concretizou através da criação da Universidade de Bauru, o que possibilitou a ampliação do número de cursos e foi de grande importância para o ensino na região. Somente 3 anos depois, em 15 de agosto de 1988, a UB foi finalmente incorporada à Universidade Estadual Paulista, através de negociações com o governo do estado, num compromisso em comum entre o poder executivo e a área educacional da universidade, que sofria pressão dos estudantes por uma universidade pública na cidade. E você, se lembra onde estava nessa época? Muito além das transformações do campo educacional na região de Bauru, os anos 80 marcaram também um processo de profundas mudanças no cenário brasileiro e mundial. Uma década marcada pela ascensão de ícones da música, como Michael Jackson, através da sua brilhante Thriller, ou Madonna com Like a Virgin. Por outro lado, marcada também pelo fim de uma era com a morte de John Lennon, ou o perigo do maior desastre nuclear da história, na usina de Chernobyl. E a esperança renascida na queda do Muro de Berlim, um marco na geopolítica mundial. No Brasil, programas populares para toda a família passam a se destacar, entre eles aquele que viria a consolidar a futura Rainha dos Baixinhos. Em 1985, o primeiro Rock in Rio leva uma multidão às cidades do Rio de Janeiro, para vibrar com a presença de artistas internacionais. Enquanto, nas ruas, os movimentos sociais amplificados pela direita já culminam no fim do regime ditatorial no Brasil após 21 anos. Uma nova Constituição é criada como símbolo da era de redemocratização do país e abrindo um novo diálogo com a ideia dos marcos regulatórios da publicidade e da comunicação. Enquanto o mundo efervescia, o cenário de atuação das relações públicas se alterava, diretamente afetado pelo contexto político mundial. Relações públicas, comunicação organizacional, afinal, por onde vamos? O que é que estudamos? Quando nós denominamos um curso, de alguma maneira nós também definimos um campo de estudos, nós definimos o campo no qual atuamos. E, para mim, os dois termos têm uma riqueza e podem e devem ser articulados, especialmente em tempos nos quais o curso, por vezes, é levado para uma outra área que não a área de comunicação, onde nos situamos historicamente. Para mim, o termo comunicação organizacional é rico porque traz a essência do fenômeno ou dos fenômenos comunicacionais para dentro da nossa discussão, para dentro da formação do nosso pensar, do nosso fazer comunicacional. Por outro lado, o termo relações públicas reflete bem a essência do que é o fazer comunicacional. Comunicação é, em última instância, interação, relações entre pessoas e, no caso específico do nosso curso, relações públicas, relações que se dão no plano das
comunicações no espaço público, seja ele privado, governamental, não governamental, no terceiro setor, enfim, quando o termo relações públicas é trazido, para mim ele é um bom sinônimo, vamos dizer assim, do que é comunicação. Comunicar é tornar comum, é nos relacionarmos. Em 1986, é publicado pela pesquisadora Cecília Peruso o livro Relações Públicas no Modo de Produção Capitalista, que revoluciona a área de relações públicas, trazendo um debate amplamente crítico sobre a atuação profissional no contexto do capital. Eu vim aqui para falar a respeito do primeiro trabalho da faculdade que eu tive que fazer, que deu o que falar na nossa sala. A gente teve que fazer o resumo do livro da Cecília Peruso, que é Relações Públicas no Modo de Produção Capitalista. E esse livro deu o que falar porque é um livro que meio que quebra essa visão romantizada, essa visão romântica que a gente tem da profissão. A profissão, para quem não sabe, a RP nasceu no modo capitalista. Ele nasceu nos Estados Unidos e ele tem como objetivo, de acordo com a professora, com a escritora aqui, de acumular bens, ajudar a classe dominante a acumular bens. Nenhuma novidade até aí, né? A sala, ou pelo menos eu, fiquei com o coração esmigalhado, porque eu pensei, nossa, eu sou mais uma vez uma ferramenta do sistema, do modo capitalista. Só que daí, ao longo do livro, a escritora vai mostrando para nós que não é bem assim, que há um equilíbrio, que é uma questão de, se lá atrás a profissão foi feita dessa forma, hoje em dia a gente vê a profissão com ética, uma profissão com articulação, com ação, a fim de ajudar as pessoas, todas as pessoas, de todas as classes. Então eu super aconselho a ler esse livro pequenininho e coincidentemente ele está fazendo 40 anos também, que é igual ao nosso curso, de 40 anos, tá bom? Beijo para você. Já nos anos 90, as transformações ao redor do mundo tornam-se ainda mais latentes. No contexto político, o fim da União Soviética traz um alívio global pelo fim da Guerra Fria, enquanto no Brasil, o movimento dos caras pintadas avança politicamente contra o presidente Fernando Collor de Mello, responsável pelo confisco das poupanças e por negócios escusos que mergulham o país em uma grave crise institucional e culminam em um processo de impeachment para tirá-lo do poder. A ciência expõe toda a sua evolução com o projeto Genoma Humano e a clonagem da ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado com sucesso a partir de uma célula somática adulta. A família real inglesa se torna o centro dos olhares da imprensa mundial, com o conturbado divórcio entre o príncipe Charles e Lady Di, a princesa do povo. Na música brasileira, a despedida amarga dos palcos de Cazuza e Renato Russo contrasta com a vinda ao Brasil pela primeira vez de ídolos internacionais como Madonna e Michael Jackson, que gravam um clipe em companhia ao Olodum. A cultura jovem passa a ter uma nova cara, a MTV Brasil, que populariza os videoclipes em território nacional e cria uma nova profissão, os VJs. Em uma década com tantas caras, cores e acontecimentos, nenhum fator passa despercebido pelos formandos e profissionais de relações públicas. Eu sou da turma de 92, uma turma que se formou já há mais de 25 anos. E o que eu tenho de lembrança do curso é que desde o primeiro dia ele transformou minha vida e transformou minha vida de novo em várias fases depois. A graduação foi uma experiência muito importante para mim. Acho que a melhor forma de sintetizar é dizer que o contato que eu tive de informação, de conhecimento, o contato com os professores, tudo isso ampliou muito os meus horizontes e deu uma formação muito sólida para tudo que eu me propus a fazer depois. Eu trago a Unesp Bauru, a FAAC, o curso de RP no meu coração e na minha identidade profissional. Eu acho que o nome que a gente dá para isso é Alma Mater. Como não poderia deixar de ser, transformações surgem com a chegada do novo milênio. Os conflitos entre os Estados Unidos e o Oriente Médio chegam ao ápice do caos e do terror. Um dos maiores e mais impactantes ataques terroristas da história atinge as torres do World Trade Center. No ano em que chega ao fim o regime de Fidel Castro em Cuba, os Estados Unidos elegem seu primeiro presidente afrodescendente, Barack Obama. Já no Brasil, o primeiro brasileiro operário a alcançar a presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, elege-se em 2002. O esporte traz ainda mais alegrias para o Brasil em 2002. Como o ano em que o país conquista seu até então
último título em Copas do Mundo, o pentacampeonato na Copa Coreia-Japão. É nessa década que vemos também as estrelas do pop dos anos 90 lentamente apagarem, dando espaço para outros ícones como Amy Winehouse e Adele. O cinema passa a ser lar de grandes franquias vindas dos livros. Harry Potter, O Senhor dos Anéis e posteriormente o universo Marvel tornaram-se febre ao redor do mundo. Já em Terras Canarinhas, surge da periferia um grupo que influencia a sociedade, os Racionais MCs. E o funk carioca passa a ganhar cada vez mais espaço como um ritmo popular brasileiro. A internet torna-se uma força motriz impossível de ser parada, consolidando-se como um veículo de comunicação de massa e influenciando em todos os aspectos a maneira de se trabalhar e entender o mundo ao seu redor. A criação do YouTube e seu amadurecimento enquanto plataforma trazem uma nova forma de consumir e produzir conteúdo, além de um novo emprego que brilha aos olhos dos jovens, a profissão de YouTuber. E, como não poderia deixar de ser, é neste momento de intensa revolução social e tecnológica que o curso de Relações Públicas, mais uma vez, vê seus horizontes se ampliarem para fazer parte das transformações dos novos tempos. O início do novo século marca o impacto dos estudos e avanços tecnológicos na área de relações públicas. Pensadores como Manuel Castells na Europa, Jesus Martim Barbeiro na América Latina e Margarida Cunchi, Cecília Peruso, Roberto Porto Simões, Cláudia Moura, Maria Aparecida Ferrari e muitos outros pesquisadores no Brasil passam a produzir importantes debates no cenário de RP. Ao mesmo tempo, as discussões sobre a necessidade de superação do paradigma funcionalista dão lugar à teoria crítica e às teorias relacionais e sistêmicas. As dinâmicas em rede passam a influenciar a gestão de relacionamentos e pensadores como James Gunnick e Todd Hunt com a teoria da excelência. Derina Hauswalsen com uma visão de uma perspectiva crítica às relações públicas, Krishnamurti Ramesh com o debate sobre as relações públicas interculturais e internacionais, Betek van Haller e Dejan Varsik com a perspectiva europeia. Eu faço parte da turma de 2000, trabalho há mais de 15 anos com relações públicas empresariais, mundo empresarial. Trabalhei na IBM muito tempo. Hoje eu lidero a área de treinamento de funcionários da TikTok, do Oriente Médio, África e Turquia. Moro fora do país. A Unesp, Relações Públicas, Bauru, estão no meu coração. Eu não sou nada hoje que não deva à minha faculdade. Um momento muito marcante para mim foi quando eu entreguei com os meus colegas uma monografia como parte da área de sociologia sobre o livro Sonhos, do Akira Kurosawa. A gente fez uma análise sociológica do livro e apresentou para os nossos colegas e decoramos toda a sala. E foi muito marcante porque eu acho que o espírito crítico e o desafio do status quo que eu aprendi naquela disciplina, eu carrego até hoje e consigo levar para o mundo empresarial e tentar fazer a diferença para as pessoas com esse olhar. A Unesp foi determinante para a visão de mundo que eu tenho hoje, não só pelas questões acadêmicas, mas as próprias experiências e amigos que a gente constrói ao longo desses anos. Enquanto comunicadores sociais, eu gostaria de lembrar a importância da nossa profissão nessa era de desinformação que a gente tem vivido. Eu espero realmente que a gente tenha um compromisso aí com a verdade e que a gente consiga garantir uma vida melhor para as próximas gerações. Vida longa ao RP. Sou da turma que entrou em 2011 no curso de Relações Públicas da Unesp. Ter entrado na universidade foi um grande divisor de águas na minha vida. Possibilitou que eu pudesse ter acesso a muitas outras coisas, a novas realidades, novas possibilidades e oportunidades que até então eu não tinha conhecimento. Uma dessas principais oportunidades que o curso de Relações Públicas me abriu foi o conhecimento do universo acadêmico, que eu lembro que no primeiro ano eu não tinha noção do que era um currículo Lattes, e desde então a equipe de professores do nosso curso sempre esteve ali disposta e aberta para me orientar nesse caminho. Por causa disso, eu consegui realizar 2 iniciações científicas durante a graduação, e uma delas me abriu uma oportunidade muito legal que eu sempre quis fazer na minha graduação, que era o intercâmbio. Isso, sem dúvida, foi algo muito significativo na minha jornada, e isso acaba reverberando até hoje na pessoa que eu me formei enquanto profissional também, até mesmo pelas minhas escolhas, que seguindo a área acadêmica, hoje eu faço doutorado, e acho que possibilitou muito que eu me tornasse uma pessoa muito mais consciente, muito mais crítica, e com isso conseguisse alinhar a nossa profissão com aquilo que eu acredito para que o mundo seja algo
melhor ou mais positivo. Sou da turma de RP que começou em 2011 e hoje eu vim contar um pouco aqui das minhas principais memórias relacionadas ao curso. Eu diria que minha principal sensação quando eu penso na minha experiência na Unesp é a sensação de acolhimento e de fazer parte de uma comunidade. Eu me lembro que quando eu cheguei lá em 2011, eu tinha 17 anos, era muito nova e estava bem perdida, porque eu estava numa cidade nova pela primeira vez e também estava ali conhecendo o campus de Bauru, que é gigante. Então, na época, eu me senti muito acolhida pelas pessoas que já estavam ali, que foram me ensinando como tudo funcionava, e também recebi um mapa, na época, acho que foi no dia da matrícula, em que eu consegui então me localizar muito melhor, e gentilezas como essa, por menor que sejam, me ajudaram então a me sentir mais acolhida e mais incluída ali naquele novo grupo. Teve outro momento também que eu me senti dessa forma, que foi todas as vezes em que eu estava trabalhando em alguma empresa, eu encontrava alguém que também tinha feito Unesp. Era muito bacana porque mesmo sem conhecer aquelas pessoas, eu já sentia uma identificação por ser alguém do curso de RP ou até de outros cursos. E o terceiro momento em que eu sinto essa sensação de acolhimento e de pertencimento é o momento atual, porque hoje eu sou empreendedora, eu sou mentora de carreira e oriento profissionais de diversas áreas a se comunicarem, se posicionarem melhor para o mercado, pensando, por exemplo, em processos seletivos, né? Porque eu atuei com recursos humanos, então uni essas duas áreas. E quando eu encontro um profissional que vai passar por essa orientação, que também fez Unesp, mesmo que a gente nunca tenha se visto na vida, existe essa identificação, por termos vivido experiências muito parecidas, tanto no campus de Bauru ou em outros também. Então é uma experiência muito bacana e eu diria que os alunos de RP, e aí eu me incluo nessa, nós temos essa habilidade ainda mais de criar relacionamentos, de fazer networking, de ampliar a rede de contatos. Então acho que esse é um ponto muito positivo que o curso de Relações Públicas me trouxe como profissional e que com certeza me trouxe muitas oportunidades, tanto na minha vivência como funcionária e até hoje agora como empreendedora também. Ao longo de 4 décadas, como pudemos ver, diversos fatores alteraram o mundo ao nosso redor, tornando-o o que ele é hoje. E foi em meio a todas elas que o curso de Relações Públicas da Unesp Bauru se sobressaiu. Crítico, antenado, atualizado e formado por estudantes e professores com muita história para contar e que, sem dúvida, são a parte mais importante desses 40 anos. A minha história com a Unesp, na verdade, é super antiga, porque é a faculdade que minha mãe se formou, então eu escuto desde sempre como a Unesp é um lugar especial, com muitas pessoas especiais. Mas nada se compara a viver os 4 anos estudando lá. Pensei muito sobre o que eu poderia falar, mas acho que nada mais justo do que começar pelo início, que no meu caso foi o ADOT de RP, que é um programa para quem vem de outra cidade, ficar adotado na casa de alguns veteranos. Eu fiquei 1 mês na casa de 3 veteranas, que são pessoas incríveis, que eu amo muito, e que me apresentaram a Unesp, pessoas, a cidade. E eu acho que o ADOT, e por isso eu escolhi contar sobre ele, é um ótimo exemplo do senso de comunidade, do tipo de relação que a Unesp propicia, que te ensina, o ADOT me ensinou, as meninas me ensinaram qual texto ler para qual professor, qual festa eu não posso perder, mas também me ensinaram a dividir tarefas da casa com mais 3 pessoas. Então a Unesp propicia um ambiente para um tipo de relação muito próxima, de família, até com campus mesmo, vira um espaço que você se sente em casa, que você sente que você pertence, eventualmente, vai acontecendo aos pouquinhos. Isso é muito especial, eu acho que é uma das coisas mais importantes e especiais que diferenciam a experiência da Unesp. Um dos motivos para isso é que tem pessoas de lugares diferentes, com históricos diferentes, e é o que faz a Unesp um lugar melhor ainda. Se tudo der certo, ela vai ficar cada vez mais democrática e mais rica nesse sentido. Então, fico muito feliz de ter feito parte de um pedacinho da história do curso de Relações Públicas e da Unesp. Vida longa ao curso de Relações Públicas e vida longa à Unesp. Olá, meus queridos, minhas queridas, meus querides que fazem parte desse curso que eu tanto gosto, que eu tenho tanto orgulho, que é o curso de Relações Públicas da Unesp. O único curso de Relações Públicas gratuito numa universidade pública no interior paulista. 40 anos é uma data muito simbólica, então eu quero parabenizar para todos aqueles que participaram de algum momento construindo essa história tão bonita. Ao longo desses meus anos aqui na Unesp, eu tive contato em diversas formas com tanto professores, mas com estudantes também de relações públicas.
Então, participei da classe ao mercado desde o seu início. Inclusive, a professora Maria Cortijo foi minha co-orientadora de doutorado na Espanha. Coincidências, né? Como que eu poderia imaginar que eu ia encontrar a professora que me orientou no doutorado lá na Espanha, no interior, em Bauru, né? Então, foi bem curioso esse encontro, esse reencontro depois de alguns anos. Eu também tenho bastante contato com os estudantes que fazem parte dos projetos que eu trabalho. Então, um projeto que eu tenho bastante orgulho, que é o Educando para a Diversidade, que é ligado ao CAAD, né, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas, Inclusão e Diversidade da Unesp. Então, temos alunos, alunas de RP fazendo trabalhos para promover a igualdade, a diversidade dentro da Unesp. Também da nossa CI, que já me salvou várias vezes, já trabalhou com vários assuntos difíceis, mas também, né, alegres, o que faz parte mesmo da universidade, dentro desse emaranhado louco de situações que a gente vive na diretoria, né, de uma universidade pública. Então, quero deixar aqui meus parabéns, longa vida, mais 40 anos de muito sucesso para todas, todos e todes. Eu sou da turma de 2018 e a minha experiência com o curso de RP e com a Unesp como um todo foi bem atípica. Isso porque no meio dos 4 anos de curso estourou a pandemia da Covid-19 e se iniciou esse cenário caótico que a gente vivencia até hoje um pouquinho. As aulas ficaram todas à distância, os trabalhos práticos, que são muitos, né, no curso de RP, a gente teve que desenvolver todos remotamente, e a própria relação, né, com os colegas, os professores, fica limitada às videochamadas, aos milhares de grupos de WhatsApp que surgiram nesse momento. Então, foram etapas bem difíceis. A gente teve que treinar ao máximo a nossa resiliência, a nossa capacidade de se adaptar, e também foi o momento da faculdade em que eu fui mais ativa. Eu participei de diversos projetos de extensão, que eu sou apaixonada até hoje. Desenvolvi minha pesquisa de iniciação científica também nesse período, que depois acabou se tornando tema do meu TCC. Então foram essas atividades, foi tudo isso que me fez me manter forte nesse contexto. Eu ainda via a oportunidade de me formar, de trazer orgulho para minha família e fazer alguma diferença nesse mundo caótico que principalmente nesse momento a gente vivenciava. E hoje eu sou Relações Públicas numa empresa de telecomunicações. Também lidero um projeto de sustentabilidade dentro da empresa. E quando eu olho para todas essas minhas escolhas do passado, tanto de curso quanto da Unesp e também de todas as atividades que eu desenvolvi, eu vejo que foram escolhas muito felizes, que abriram muitas portas, me trouxeram oportunidades de me tornar a profissional que eu sou hoje e da qual eu me orgulho muito. Eu estava atuando até recentemente com música e durante toda a minha faculdade, e RP me ajudou a construir uma cabeça de entender que comunicação vai muito além às vezes do que a gente acha numa empresa ou numa agência. Na verdade, ela pode se aplicar em muitos campos de formas diferentes. Inclusive o pensamento que você tem para se relacionar com os públicos, eu acho que é uma das principais coisas que a faculdade vai colocando na nossa cabeça, e como a gente vai atuar depende de onde a gente quer praticar isso. No meu caso, eu pratiquei muito isso dentro de produção cultural, então trabalhando com editais públicos, editais privados, realizando parcerias para construir eventos na cidade. E agora eu estou buscando uma transição de carreira para uma área de tecnologia, UX Design, que trabalha diretamente com o usuário, e eu vejo a aplicação de tudo que eu aprendi na faculdade nessa nova área. Então, minha maior dica é, para quem está cursando agora, aproveita muito esse conhecimento e se joga nas empresas júniores ou em projetos pessoais para fazer coisas dentro da cidade. Aproveita todo esse conhecimento e coloca em prática, que vale muito a pena. Em 2011, quando eu cheguei em Bauru, eu queria dar continuidade a um projeto que eu estava envolvido na Zona Leste de São Paulo, junto à Organização das Mídias Radicais. Em Bauru, eu procurei parcerias e achei um grupo de estudantes da Unesp envolvidos num projeto muito interessante, que deu base à organização, mais tarde aqui, do Fora do Eixo. Esse grupo estava envolvido na produção de conteúdos de informação, na experimentação de uma TV de produção de conteúdos,
na organização de festivais de música independente, na organização de audiovisual. E a minha surpresa é que esse grupo ele é fortemente articulado por alunos do curso de RP. Mais tarde, quando surge a emergência da mídia ninja, é esse grupo que vai dar base a essa articulação. Em função dessa grande presença dos alunos de RP, alunas e alunos, estudantes de modo geral, eu passei desde então a dizer para as pessoas desse universo da articulação da mídia ninja que as digitais do grupo do curso de Relações Públicas da Unesp em Bauru estão presentes na organização da Mídia Ninja, todo aquele processo efervescente que vai de 2012 até 2018, com certeza. O que me marca no curso de Relações Públicas da Unesp, quando nós conseguimos estabelecer em sala de aula as conexões entre a prática profissional e a pesquisa científica. Muitas vezes há interesse de alunos e alunas em desbravar territórios que parecem insondáveis, coisas que eles querem saber, coisas a descobrir, o que fazer de relações importantes, pois às vezes nós conseguimos relacionar essas indagações com a resolução de problemas sociais importantes. E essas conexões são muito úteis e promissoras, e também geram uma espécie de compensação, de felicidade a todos, porque nesse caso sentem que seu curso pode contribuir para um mundo melhor. Eu vou contar rapidamente para vocês a minha experiência nesse curso. Eu ingressei via concurso público na Unesp, na FAAC, em 2013. A disciplina do meu concurso é a disciplina de Sociologia das Organizações. Então eu tenho um carinho muito grande por ela, pelo conteúdo e pelas possibilidades que nós temos de crescimento, de aprendizado, de colaboração dentro da proposta da disciplina. Ela é uma disciplina que está alocada no 8º termo, no último ano, quando a grande parte dos nossos alunos e alunas já estão saindo da universidade. E eu acompanho então esses alunos, essas alunas, logo no finalzinho do seu processo formativo. É muito prazeroso ver como eles estão envolvidos, engajados, pensando em experiências profissionais, muitos deles já com experiências profissionais. E essa disciplina, por tratar de um universo das organizações e grande, dentro do grande escopo do que são organizações na nossa sociedade, possibilita uma troca muito grande de experiências que eles já têm, que já estão vivenciando, e também experiências que eles observam dos seus colegas, de pessoas que são contatos, pessoas que fazem parte da vida deles. Eu gosto muito do curso de Relações Públicas e gosto especialmente do perfil dos nossos alunos e alunas. Acho que nós estamos formando profissionais que, além de compreenderem, de entenderem a dimensão da comunicação em sociedade, também são profissionais com perfil crítico, perfil reflexivo, que trabalham no campo da comunicação, mas que não descartam questões que são muito importantes na nossa sociedade. Questões que pensam a desigualdade social, a diversidade cultural, dimensões da nossa cultura, dimensões da nossa sociabilidade e que são fundamentais para que a gente tenha um sucesso profissional e que também a gente possa contribuir para o fortalecimento, para o crescimento e para uma melhor qualidade das relações sociais e também das nossas relações de trabalho. Meu apelido é Tinker, dentro do curso de RP da Unesp de Bauru. Eu entrei em 2021, então meu primeiro ano foi online, mas não foi por isso que eu deixei de me sentir acolhida ou bem-vinda. Na verdade, é muito o oposto. Eu acho que um dos principais pontos do curso é esse clima, essa construção de um espaço bem-vindo e acolhedor para todo mundo que entra. E para mim, um dos principais exemplos disso é uma das maiores tradições, que é a tradição do apelido. Então, todo calouro, quando entra na Unesp, é batizado, recebe um apelido e uma família. E hoje eu não consigo imaginar como estaria sendo a minha vivência sem meu apelido e sem minha família. Durante a graduação, eu tive uma história que me marcou muito, que tem a ver com um projeto de extensão que eu participei, que foi a INCOP, a Incubadora de Cooperativas Populares. E nesse projeto, de extensão, eu pude conhecer o Grupo Mulher, um grupo de mulheres agricultoras de um assentamento de Bauru. E lá, o objetivo da INCOP era dar suporte para essas mulheres, tanto na parte de comunicação, mas a gente acabava também entrando na parte jurídica, e de ajudá-las a abrir uma cooperativa, para que elas pudessem vender tudo que elas produziam dentro do assentamento. E esse projeto, ele durou aí
Quando eu entrei, ele já existia e ele perdurou aí até o ano de 2018, em que a gente pôde ajudar essas mulheres de diversas formas, mas eu sinto que eu fui muito mais impactada por elas, né? Porque poder conhecer uma realidade diferente da minha e conhecer histórias tão fortes e tão potentes me fez crescer muito como pessoa e também como profissional, em sempre levar essa essência, né, comigo. E o que me marcou muito foi um café da tarde que a gente fez dentro do assentamento. E foi um momento assim muito importante em que eu vi que a universidade de fato devolvia para a comunidade o que era construído dentro dela. E lá a gente pôde estar mais próximo da realidade dessas pessoas, dessas mulheres. E foi um dia assim que eu guardo até hoje com uma ótima memória. Atualmente eu trabalho na Natura, trabalho na área de comunicação, trabalho aí com consultoras e consultores de beleza e sempre tento trazer esses aprendizados que eu tive na Incop dentro das comunicações, de uma forma mais leve, de uma forma em que a gente possa atender todos os públicos e tornar o mundo mais bonito. Eu dou aula no curso de Relações Públicas da Unesp há cerca de 13 anos. E nesse tempo eu posso dizer que eu, meus alunos e minhas colegas professores já fizemos coisas incríveis, seja na sala de aula, seja em visitas técnicas, seja na extensão ou mesmo na pesquisa. Mas tem algumas pequenas coisas que fazem parte do dia a dia que ficam na nossa memória, porque elas são carregadas de afeto e não tem educação sem afeto. Eu me lembro de uma especificamente, eu estava grávida, já numa gravidez avançada, da minha filha Bianca, que hoje tem 9 anos. E eu estava dando aula no laboratório de informática e eu dei uma atividade para os alunos fazerem. E eles estavam com algumas dúvidas e vinham, me perguntavam, voltavam para a mesa e de repente, enquanto eu atendi um grupo, tinha um outro grupo formado só por meninas perto de mim e eu escutei ela só assim, pergunta para ela. Não, eu tenho receio. Não pergunta, talvez ela não fique brava. E eu pensei assim, eu nunca fui brava com eles, né? Por que eles estão agindo assim? E eu olhei para elas e falei assim, meninas, qual que é a dúvida? O que vocês querem saber? Perguntem que eu respondo. Elas respiraram fundo, olharam para mim e falaram, a gente pode colocar a mão na sua barriga? E eu levantei na mesma hora e falei assim, toda de vocês. E elas acariciaram a minha barriga, né? E foi muito divertido. E recentemente eu encontrei com uma delas numa atividade da pós-graduação, ou seja, ela já terminou a graduação, ela já está na pós-graduação, né? E a gente lembrou disso e deu muita risada junto, né? Então são essas pequenas coisas, né, que a gente guarda no nosso coração e que mostram como é bom ser professora. Olá, aqui professora Érica, unespiana desde a graduação, e eu tenho memórias lindas do curso de Relações Públicas. A primeira turma para quem eu ministrei aulas na Unesp, ainda como professora substituta, foi para o curso de Relações Públicas, e a famosa turma da professora Raquel, uma turma repleta de estudantes incríveis que hoje são excelentes profissionais. A minha primeira orientanda que estudou comigo análise do discurso e comunicação foi do curso de Relações Públicas, a Mariana Ricardo. Hoje ela trabalha em Dubai. A minha primeira homenagem em formatura e até a minha primeira festa de formatura, porque eu não tive a oportunidade de participar da minha própria festa de graduação e os estudantes de Relações Públicas me convidaram para uma festa maravilhosa. Eu ainda era bastante jovem, então curti muito esse momento com essas minhas primeiras turmas de Relações Públicas. Hoje são tempos mais difíceis, a gente ainda vive reflexos dessa pandemia, mas ainda vejo nos estudantes de Relações Públicas a luz daquilo que ilumina tudo aquilo que eu acredito no processo ensino-aprendizagem, que é a gente poder trabalhar e estudar com muita seriedade, mas também com amor e com leveza. Eu sou a professora Tamara Guaraldo, docente do curso de Relações Públicas da Unesp há 8 anos. E o que mais me motiva nessa trajetória do curso é perceber a afetividade entre os colegas, docentes, alunos, funcionários. Eu fui muito bem recebida pelo corpo docente, pelos funcionários, pelos alunos, e hoje eu os considero amigos. Quando eu iniciei no curso, eu lecionava aos sábados de manhã. Então, eu comecei a levar um café, pãezinhos para iniciar a nossa aula. Com o passar do tempo, isso se tornou um hábito que foi abraçado pelos alunos. Então, a marca desse curso, né, para mim, seria a inclusão.
porque é um curso que acolhe, que abraça, que respeita e nele sempre cabe mais um. Olá, viva! O meu nome é Gisela Gonçalves e sou professora de Relações Públicas e Comunicação Estratégica na Universidade da Beira Interior, que fica sediada na Covilhã, uma cidade do centro de Portugal. Em dezembro de 2017, portanto vai fazer agora 5 anos, tive o prazer de ser convidada para realizar uma estadia de investigação como professora visitante aí na Unesp de Bauru. Foram cerca de 10 dias bem intensos que ficaram para sempre na minha memória. E não só porque estava um calor terrível, porque estava. Esses dias em Bauru e na Unesp ficaram-me na memória porque desde o primeiro momento me fizeram sentir verdadeiramente em casa. Durante a minha visita tive reuniões, dei palestras, lecionei um curso intensivo na pós-graduação, fui entrevistada na televisão, enfim, tive a oportunidade de conhecer uma escola onde se ensina, investiga e pratica relações públicas com alma e propósito. Conheci alunos muito motivados, críticos e atentos ao mundo que os rodeia. E isso eu acredito que só é possível porque têm professores muito competentes e dedicados. Ou melhor, professoras, porque na minha memória o ensino das relações públicas em Bauru faz no feminino. Um grande abraço às queridas colegas e amigas Raquel, Rosiane, Magé, Célia e Tamara. Olá, sou a professora Magé e atual coordenadora do curso de Relações Públicas. Estou aqui por um motivo muito especial e que muito me honra, que é a comemoração dos 40 anos do curso de Relações Públicas da Unesp de Bauru. Uma história marcada por muitas alegrias, por muitas conquistas, por muitas vitórias. Mas devo destacar uma história construída por muitas pessoas, professores, alunos, funcionários técnicos administrativos, gestores e tantas outras pessoas que, direto ou indiretamente, nos ajudaram a construir este curso, que hoje pode ser considerado um dos melhores cursos de Relações Públicas e Comunicação do Brasil. Fica aqui então meu agradecimento a todas essas pessoas que estiveram presentes conosco ao longo desses 40 anos. Olá, estou passando um pouquinho aqui para falar sobre o curso de Relações Públicas da Unesp. Esse curso já tem 40 anos e, embora não acompanhe desde o início, tenho mais de 30 anos como professora e coordenadora desse curso. Nós já passamos por diversos projetos políticos pedagógicos. No início, o curso era muito mais técnico, sobre as técnicas de relações públicas. Depois passou para um projeto político pedagógico mais voltado a planejamento, a comunicação estratégica, e atualmente ele é um curso voltado aos relacionamentos, à comunicação relacional, aquela comunicação que vai ampliar a harmonia entre os diferentes públicos, vai tentar fazer um relacionamento entre esses públicos de forma harmoniosa para contribuir e amenizar os conflitos, né? Então é um curso assim muito interessante e muito atual, tendo em vista que hoje a gente precisa muito da ampliação desses relacionamentos, sejam eles digitais ou presenciais, para que a organização tenha realmente consigo os seus objetivos e também os públicos tenham qualidade de vida, sustentabilidade, que tenha diversidade e que a gente possa contribuir com uma sociedade mais humana e mais justa. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma história muito divertida e tem a ver com o carinho, o respeito, o reconhecimento que os nossos estudantes têm com os seus professores, desde a minha época de graduação até os dias de hoje. E tem a ver também com um grupo de 5 professoras da área específica de Relações Públicas e que carinhosamente receberam o nome de as Superpoderosas. Essa brincadeira reflete muito sobre a sinergia desse grupo e sobre o trabalho competente, resiliente e cooperativo na busca de soluções e superação de desafios que qualificam e caracterizam a comunidade de relações públicas da Unesp.
São 40 anos de história, e que venham mais 40 anos de muita energia, ética e excelência no ensino de relações públicas. Vida ao longo ao curso de RP da Unesp.